Pai seja com todos, amém? Amém. Estou hoje muito feliz de estar aqui hoje novamente, né? Muito tempo sem vir, todos sabem que eu fiquei doente. E eu, assim, agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Pelas lutas, mas pelas vitórias também. E eu gostaria que vocês abrissem Romanos 12, 15. Alegrados com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa meditação falou muito comigo, irmãos, porque muito tempo que eu estava passando por uma fase muito difícil, pelo vale da sombra da morte. Eu tinha uma doença muito grave que até então ninguém achava o que era. Meu intestino estava muito colado e até então a gente não sabia o que era. A pastora acompanhou também, né, a pastora Regina? E uns falavam para mim que era psicológico. Ah, você não tem nada, é assim, psicológico, você deve estar muito nervosa, alguma coisa assim. Aí me mandavam para casa. Aí eu voltava de novo nos médicos. E nada, irmãos. E eu tomando soro, medicações, né? E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sofrendo, 2 anos mais ou menos, até que chegou na situação que não dava mais. Eu cheguei assim, de um jeito que eu falei assim, meu Deus, hoje eu acho que eu não tem jeito mais pra mim, de tanta dor que eu tinha. Eu vinha nos cultos, eu ficava até triste, que eu sentava lá no fundo. E às vezes vinha minhas crises de dores, eram tão grandes, irmãos, que eu saía. Algumas irmãs vinham eu indo embora, elas já sabiam que eu não estava bem. E eu olhava para esse canto aqui, que Deus me levantou como levita. E eu falava, Deus, eu ainda vou voltar para a tua casa e eu vou testemunhar tudo que o Senhor fez para mim. Os médicos falavam que eu tinha que usar uma bolsinha. Até então eu falei, pastora, como é que vai ser minha vida? Né? E a psicóloga conversando comigo. Até então eu não tinha noção, irmãos, assim, da situação. Porque era tanta dor, que eu não tinha noção do que eu ia passar depois. Né? E os médicos falavam assim para mim, você está ciente, Kátia? Alexandre, você está ciente? Não, estamos cientes. Aí eu falava assim para os médicos assim, olha, doutor, eu só quero que o senhor tire de mim essas dores, que eu não aguento mais. Eu não dormia, eu não tinha vida, irmãos. Eu perdi 15 quilos, eu só tinha barriga. Porque como colou muito o intestino, então assim, toda vez que eu comia, inchava a minha barriga. E tinha muitas vezes que eu chegava aqui toda inchada, com dores fortes mesmo, até então que os médicos assim, então a gente vai ter que fazer essa cirurgia e você vai ter que usar, né, a bolsinha. E eu falei, tudo bem, né? Para marcar a cirurgia demorou muito, irmãos. Foi muita oração, pastor orando, a pastora, todos os irmãos orando por mim, a favor a mim. Eu ia, na verdade, fazer a cirurgia mês que vem, dia 23. E eu falava, Deus, eu não vou aguentar chegar até lá, porque era muita dor. O Alexandre chegava em casa, eu falava assim, Alexandre, eu acho que eu não aguento mais. Eu tinha que ir para a Unicamp, cheguei a ponto, irmãos, de eu não ir mais assim, eu tinha que fazer lavagem, de tanto que eu ficava inchada, porque eu não podia comer muito, porque se eu comesse eu tinha que sofrer depois. Eu tinha que fazer lavagem. E os médicos, graças a Deus, Deus enviou assim, as equipes melhores que tinha, proctologista, sabe? Anestesista, ginecologista, todas as equipes, sabe? É Deus tremendo, viu, pastor? E os médicos chegavam assim para mim no dia da cirurgia, que foi 1º de fevereiro, e eu sentia que eu ia ser uma das primeiras, e a pastora sempre em contato comigo. E quando foi umas 6h30, mais ou menos 6h30, 15 para as 7, eles me chamaram. Eu liguei para a pastora e para o Alexandre, para avisar para os irmãos, falei, pastora, ó, já estou indo já para a sala de cirurgia. Cheguei lá, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, assim, médicos, todos os tipos de médicos. E eles falaram assim para mim assim, Kátia, você tá bem? E eu falei, eu tô ótima. Graças a Deus chegou meu grande dia da vitória. Porque eu não aguento mais, doutor, de tanta dor, que eu não dormia, eu não comia, eu não vivia mais, irmãos. Vocês não têm noção o que é isso. De tanta dor, né? E eu tomava morfina, cheguei a tomar muita morfina. Alguns irmãos não sabem. As minhas dores eram tão grandes que eu ficava um dia boa e a semana assim ruim mesmo. Aí o Alexandre tinha que me levar para a Unicamp, aplicava morfina nos braços, na barriga, que eram as dores mais fortes, né? E assim, tomei muito tempo. E glória a Deus, glória a meu Deus, em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja para Ele. E eu sempre falava assim, Deus, o Senhor vai me levantar. Eu vou voltar ainda para a tua igreja e todos vão ver o que o Senhor vai fazer na minha vida.
Muitos falavam assim, mas ela está com câncer. Eu falei, misericórdia, meu Deus, o diabo está se levantando. Eu tive endometriose. A minha chegou no nível 4, irmãos. Ele colou tudo, o intestino, a parte da bexiga, tudo. Eu cheguei num jeito assim que eu tinha que usar só vestido, toda inchada. Então eu tive umas dores terríveis, terríveis mesmo. E os irmãos que foram me visitar antes da cirurgia me deram muita força, falavam de Deus. Eu falei, não, eu estou super calma. E eu fiquei com 3 mulheres no quarto, né? Todas evangélicas. E muitas delas choravam, porque vai ser uma cirurgia amanhã e eu estou com medo. E eu falava, não, irmão, calma, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, que Deus está na frente de todas as coisas, né? E eu creio, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas lutas, mas também pelas vitórias. Porque eu acho que a gente que serve a Deus, de todo o coração, a gente paga um alto preço. Paga um preço muito alto, irmãos. Vocês não têm noção. Eu acho que vocês têm noção, sim. Mas vale a pena. Eu agradeço muito a Deus pelo meu esposo, pela minha família, pelo Alexandre, que sempre estava do meu lado, né? Que Deus abençoe ele, a vida dele. E segundo toda a igreja, os irmãos que têm orado por mim, né, meus pastores, em nome de Jesus. E teve uma vez que eu estava com tanta dor que chegou uma pessoa lá em casa e falou assim, não, vamos em tal igreja lá que tem um profeta que vai te curar agora. Eu falei, não, eu creio que os profetas meus estão lá na igreja quadrangular, orando por mim, intercedendo por mim, que são meus pastores, meus irmãos de igreja. Então eu agradeço muito a Deus por tudo. Pelo vale que eu passei, pelo vale da sombra da morte, mas Deus me levantou. Hoje eu estou aqui, pastor. É dia de alegria, dia de vitória. Chegou meu grande dia de vitória. Eu agradeço a Deus por isso. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?